Olá meus queridos amigos, eu me chamo Thiago Krasevski e seja muito bem-vindo a esse canal. A fraqueza me noja foi uma frase proferida por Uchiha Madara. Na minha visão, se nós mudarmos o contexto do anime Naruto e a gente trazer o contexto da fraqueza aqui para o nosso mundo, a fraqueza seria mais ou menos quando você sabe que algo lhe faz mal e você insiste naquilo. Outra situação de fraqueza seria quando você quer algo, mas tem medo de realizar para não ser julgado. Por exemplo, o filho que sofre pressão dos pais porque eles querem que ele estude algo que ele não quer e só por isso ele se obriga a fazer isso. Eu acho que é uma sabedoria comum que indivíduos que fazem as coisas por causa da sociedade são meras marionetes das outras pessoas. Desde pequeno, isso quando eu tinha apenas uns 9 anos de idade, quando eu era uma pessoa extremamente religiosa, eu ouvi de um pastor que estava falando sobre não fazer o que os outros querem, mas sim o que você quer. Ainda bem que eu estava prestando atenção em algo que eu viria a observar nos homens mais incríveis que já existiram. E desde então aquelas palavras ditas por aquele cara mudaram a minha vida. Alguns podem pensar que eu sou rebelde, mas essa é a magia da vida, eu não ligo. E de tanto eu não ligar porque as outras pessoas queriam pra mim no meu futuro, eu acabei me voltando internamente para o que realmente importava pra mim, ou seja, eu mesmo. E eu realmente não acho que eu me concentrar na minha própria vida seja arrogância ou egoísmo. Eu procurei saber sobre uma parte que compõe todo o ser humano, a filosofia. Quer você queira ou não, você tem uma predisposição a se questionar filosoficamente. Peraí, antes de continuar, clica no botãozinho de like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, eu posso acabar escrevendo seu nome em um caderninho. Deixa o seu like. No livro Sapiens, que retrata a história da humanidade, mas que não é só um livro de história, ele também passa muitas lições de questionamentos filosóficos. E a principal lição que esse livro me ensinou, que é mais ou menos a seguinte: absolutamente todos os conceitos e crenças que a gente tem são inventados, porém são nutridas de tal forma que na sociedade as pessoas literalmente se matam por dinheiro. O dinheiro só tem o significado que tem porque a gente trata ele como valioso. O Brasil só existe porque existiu alguém para marcar a terra e dizer: aqui é o Brasil. A marca McDonald's, ela não existe, ela é apenas um conceito, uma história, se assim preferir. Se todos os funcionários do McDonald's forem demitidos, eles poderiam contratar outros. E a marca continua existindo, isso porque a gente acredita que ela existe. Muitas coisas não passam de um delírio coletivo. É uma matemática básica. Se muitas pessoas acreditam em algo, aquilo acaba se tornando real. Desde que eu tinha uns 16 anos, eu cheguei à conclusão de que várias coisas não faziam sentido algum para mim. Por exemplo, superestimar alguém por ter uma formação acadêmica, ter preconceitos, se apegar a objetos, tratar todo mundo como se fosse especial, como se estivesse pisando em ovos. Pra mim, eu digo particularmente pra mim, isso não fazia sentido algum. Eu não dou a mínima pra estar ou não em um relacionamento. Eu, em particular, não almejo ser de alguma profissão que exija um ensino superior. As minhas aspirações são filosóficas. Se eu almejasse ser um engenheiro ou médico, aí sim significaria muito para mim fazer uma faculdade. Mas não adianta, desde pequeno eu nasci para ser uma pessoa chata. E por falar em pessoa chata, assim eu introduzo Sócrates na minha história. Segundo a história, ele ficava o dia inteiro zanzando ou andando por Atenas e questionando as pessoas. E quando encontrava alguém que achava que tinha alguma certeza, ele começava a perguntar até chegar às origens da crença dessa pessoa, que acabava admitindo a si mesma no final que não sabia de nada. Sócrates, inquestionavelmente um dos maiores nomes da história, era considerado chato. Agora deixa eu te contar algo que é absurdamente aceito e comum na nossa sociedade,
Qualquer um sabe que dormir 8 horas por dia é algo saudável. Todo mundo sabe disso, é uma sabedoria comum. Agora, você já ouviu falar em sono polifásico? Ele é um padrão de sono alternativo no qual a cada período de horas se tiram alguns curtos cochilos. Por exemplo, a cada 4, 5, 6 horas se tira 30 minutos de sono. Agora, deixa eu te falar quais pessoas adquiriram um sono polifásico durante a vida. Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Nikola Tesla, Thomas Edison, Winston Churchill, Napoleão Bonaparte. E esses dias a minha mãe me xingou porque eu gosto de dormir tarde e acordar tarde. Eu não entendo, as pessoas em geral se submetem a aceitar que existe um padrão. O Nikola Tesla dormia cerca de 2 horas ao longo das 24 horas do dia dele. Nem pro sono existe um padrão. Enfim, sobre não se apegar, você ainda acha que coisas como dinheiro, ou carros, ou motos, ou iates são importantes? Tá aqui o meu dinheiro, a minha moeda valiosa, e o que mais importa pra mim é o conhecimento. Eu não vou ser hipócrita, eu sempre quis ser rico, afinal de contas eu venho de uma família pobre. Até eu completar 17 anos eu não tinha livros em casa. Eu fui ter só depois de me tornar um jovem aprendiz. Aliás, eu queria agradecer de coração a todas as empresas que fazem parte do programa de Jovem Aprendiz, pois foi através de uma delas que houve a possibilidade desse privilégio de ganhar dinheiro, porque foi daí que começou a minha revolução. Lá na empresa onde eu trabalhei, eu conheci um dos meus melhores amigos, que era o meu supervisor Júnior, e o Júnior me mostrou um canal de coaches, tipo o Felipe Marques ou o Copini. E assim eu comecei a minha jornada de tentar evoluir em todos os pilares da minha vida. Assim eu comprei alguns livros sobre psicologia, empreendedorismo e conhecimento geral. Com o passar do tempo, conforme eu fui lendo livros que continham verdadeiros tesouros intelectuais, eu precisei me aprofundar com caras que eu considero mais didáticos. Não que os coaches não sejam didáticos, mas comparar coaches com Leandro Carnal, Clóvis de Barros, Pedro Calabres, Augusto Cury, sinceramente é injusto. Na verdade, seria injusto comparar qualquer um a esses grandes nomes. Eu sinceramente tenho nutrido um forte senso de respeito por eles. E foi um passo muito pequeno na minha vida entre eu começar a assistir as palestras do Leandro Carnal e do Clóvis de Barros até chegar nos grandes filósofos. E eu contei essa história só para chegar no filósofo Diógenes de Sinope, também conhecido como Diógenes o Cínico. Ele foi um grande filósofo da Grécia Antiga. Diógenes acreditava que os humanos viviam artificialmente de maneira hipócrita e poderiam ter proveito ao estudarem os cães. O próprio termo cínico tem origem grega que significa cão. Segundo Diógenes, os cachorros são capazes de realizar suas funções corporais naturalmente em público e sem constrangimento, comer qualquer coisa e não se importar sobre em qual lugar dormir. Os cães, como qualquer outro animal, vivem o presente sem ansiedade, não possuem questionamentos filosóficos. Mas ainda não é aqui que eu quero chegar com a conclusão do Madara que a fraqueza enoja. Pera aí. Quando o Alexandre o Grande, que na sua época foi o homem mais poderoso da Terra, era criança, ele foi educado pelo famoso Aristóteles, que contava a ele histórias sobre o Diógenes, que era retratado por ser um homem que não possuía bens materiais algum. Além dessa sabedoria, ele tinha apenas uma vasilha para beber água e morava em um barril, um tonel, e acreditava que a simplicidade era o melhor estilo de vida, vivendo assim então, livre como um cão de rua. Bom, agora eu quero que você imagine como seria o encontro do homem mais poderoso da Terra com um mendigo, com alguém que vivia na rua e sobrevivia da doação das outras pessoas. Você acha que o mendigo bajulou o homem mais poderoso do mundo ou enganou ele por ter um alto intelecto? Para te contar a história fascinante do encontro dessas duas pessoas magníficas, eu preciso utilizar o retrato histórico do Diógenes Laércio, que eu vou me referir como historiador para que você não confunda os dois Diógenes. O historiador nos diz que o Alexandre o Grande,
quis conhecer o Diógenes após ele conquistar Atenas. Primeiro o Alexandre mandou chamar o Diógenes, que se recusou a ir a ele por preguiça. Depois o Alexandre foi até o barril onde Diógenes morava e disse que, dependendo da resposta filosófica que o Diógenes desse a ele então decidiria o futuro de Atenas. Afinal, estava sobre o poder dele, nesse momento. Não surpreendentemente, o Diógenes não se moveu. Na verdade, ele pareceu não dar a mínima para o que o Alexandre o Grande falou. Então o Alexandre se pôs na frente do Diógenes, barrando a entrada da luz do sol, e os soldados do Alexandre nesse momento já estavam assustados, estavam perplexos com tamanha falta de respeito do Diógenes. E perguntaram a ele se ele sabia ou tinha ao menos ideia com quem ele estava falando, ao que o Diógenes respondeu: se for um homem mau, nada posso fazer, se for um homem bom, nada tenho a temer. Nesse momento o Alexandre disse que daria a Atenas o que ela merecia a partir da resposta do Diógenes, e permaneceu parado entre o sol e o Diógenes, e acrescentou: como senhor dessa terra eu posso realizar o que desejares. Diga-me, Diógenes, qual é o seu desejo? Peça qualquer coisa, poder, fama, riqueza, qualquer coisa. O Diógenes então olhou para o homem mais poderoso do mundo e respondeu: apenas saia da minha frente, você está atrapalhando o sol. Para o espanto de todos, o Alexandre o Grande se retirou e continuou com a sua expansão militar. Atenas, nesse momento que já havia sido conquistada, recebeu ordens expressas para que a cidade não fosse agredida. E antes de sair de Atenas, houve boatos de que o Alexandre o Grande teria dito que se ele não fosse quem ele era e não tivesse que viver como Alexandre, gostaria de viver como Diógenes. Só para lembrar que esse é um relato histórico e está sujeito a erros, porque primeiro, isso aconteceu há muito tempo. Segundo, tem várias versões dessa história. Porém, é seguro afirmar que o encontro entre o Diógenes e o Alexandre aconteceu mais ou menos dessa forma. E aqui eu me volto ao Madara. Quando ele diz odiar a fraqueza, eu entendo ele. Se pessoas que não tinham poder algum há centenas de anos atrás, em épocas precárias da existência humana, já conseguiam não endeusar pessoas ou se achar inferior aos outros por questões hierárquicas e conseguiam pensar por si só, o que te impede? A aprovação social é só um paradigma que tem que ser quebrado. Óbvio que eu não tô falando sobre atos que se caracterizam em crimes, eu tô falando sobre o filho que sofre pressão dos pais porque querem que ele estude algo que ele não quer, e o filho simplesmente segue pela carreira que não quer, desgostado da vida em vez de fazer o que ele quer. E aqui também entram casais que são mais infelizes casados do que separados, mas permanecem juntos porque têm medo de ficarem sozinhos. Enfim, essa foi uma crítica a toda e qualquer pessoa que sofre e não consegue se libertar. Tenham coragem de dizer não ao que lhe faz mal, e se algum dia for necessário, manda até o homem mais poderoso da terra sair da tua frente. Ninguém pode te atrapalhar de viver a tua vida da melhor forma que você escolher para ela. Ninguém, absolutamente ninguém é menor que ninguém. Se você gostou desse vídeo, eu peço por gentileza que deixe seu like, clique no botãozinho de inscrever-se aqui embaixo, me segue no Instagram, é @Thiago_Okrasevski, e até a próxima, meus amigos.